Pastor Homero, né, que muitos de vocês conhecem, né, a grande maioria de vocês conhece, ele já esteve inclusive conosco aqui. Ele pediu oração porque, pronto, a Síria caiu, né, o governo da Síria caiu na mão dos guerrilheiros, né, dos rebeldes, e a igreja dele está lá. Eu conheço o pastor Homero há pelo menos aí uma década. O trabalho dele, ele já me mandou várias fotos do trabalho dele, e eles provêm sustento, eles provêm educação, provêm serviço médico, dentário para as pessoas, né? E com isso eles estão pregando o evangelho. Um dos dentistas que trabalha, né, para ele lá, quer dizer, com ele lá, o homem fugiu da terra dele antes que o Estado Islâmico chegasse lá, né, na cidade onde ele estava. E eu vi foto desse senhor todo feliz, né, trabalhando como dentista lá junto com o pastor Homero. Agora a cidade foi invadida e se você ouvir a primeira gravação que ele mandou, você ouve os tiros, né? Você ouve o barulho que parece ser barulho de jato passando por cima lá da casa dele, daquela casa. E o pastor que está tomando conta de lá estava escondido, né? Está escondido, não sei como é que está. Depois o pastor Homero não mandou mais contato para mim, não mandou mais nenhuma mensagem para mim. Então a situação lá está crítica. A situação lá está crítica, a gente não sabe o que pode acontecer. Então eu queria orar contigo, queria que você orasse junto comigo. Vamos orar, vamos? Eu quero clamar a Deus para que Deus ele haja naquele lugar, sabe? Preserve a vida do pastor, da esposa que estavam escondidos, né? Estavam, pelo menos, escondidos, né? No porão lá da casa deles, com medo que poderia acontecer. Vamos orar, vamos? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos levantar como igreja, Senhor, para orar, ó Deus, pela vida do pastor que está lá, Senhor, escondido, Senhor, com a esposa. Ó Deus, ali na entrada de Damasco, onde fica justamente o trabalho do pastor Homero, Senhor, esse trabalho tão bonito que ele tem desenvolvido já há tantos anos, Senhor. Ó Deus, o Senhor me deu a chance de ver vídeos desse trabalho, o Senhor me deu a chance de ver vídeos dos irmãos, desse irmão que está servindo como dentista lá, todo mundo agora nessa situação terrível. Pai, tem misericórdia, Senhor. Eu quero clamar a Ti junto com a Tua igreja, Pai, te pedindo que o Senhor venha agir nessa situação, que o Senhor preserve a vida daquele pastor e da sua família, que o Senhor preserve a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão hoje lá, Senhor, enfrentando essa situação terrível de guerra, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Assim como, ó Deus, eu te peço também, acaba com essa guerra entre Rússia e Ucrânia, Senhor. Acaba, Senhor, com essa guerra, Pai. Nossos irmãos lá na Ucrânia estão sofrendo também, Senhor. Eles também estão desabrigados, ó Deus. Meu Deus, tem misericórdia daquela nação e acaba com essa guerra, assim como nós te pedimos, acaba com a guerra que está acontecendo ali entre Israel e o Hamas, ó Deus. Hoje eu li uma matéria de um grupo cristão que estava entrando em contato com famílias judias no norte de Israel, porque os tanques israelitas já estão se movendo para o norte, Senhor, para uma nova frente de guerra, uma nova frente de batalha, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de morte, esse espírito de destruição, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que quebra o arco, que despedaça os carros de guerra. Tu és aquele que, ó Deus, derruba muralhas, que derruba fortalezas. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, guarda a tua igreja lá naquele lugar. Guarda aquelas pessoas, Senhor. Acaba com isso, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero orar também por você que chegou aqui hoje. Eu não sei como é que você chegou hoje, mas não sei, eu cheguei aqui hoje com meu coração aflito por causa dessa situação, né? Por eu conhecer a família, por eu conhecer, né? Enfim. Então meu coração está aflito por causa disso, querendo novidades, notícias, e ele não me escreveu mais. Mas eu também quero orar por você que talvez tenha chegado aqui, né? Talvez com uma situação aí mais complicada. E eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que estão precisando, né, de um milagre da parte do Senhor. Então eu quero orar por você. Antes da gente falar de qualquer outra coisa, antes da gente pregar,
porque eu creio que a gente tem que estar com a nossa atenção 100% concentrada na palavra, e às vezes é difícil quando a gente tem problemas rodando na nossa cabeça. Meu filho está desempregado lá em Portugal ainda, e outras pessoas, amigas nossas, também estão passando por muita dificuldade. É um momento de muita dificuldade, essa que nós estamos passando. Lá fora parece que está tudo em paz, mas existe uma guerra invisível aos nossos olhos. E ela está se desenrolando, e o troféu dessa guerra são as nossas almas. São as almas dos nossos queridos, dos filhos, das filhas, e dos amigos, daqueles que estão perdendo, enfim. Os pastores estão hoje sofrendo e morrendo, sabe, porque estão pregando a palavra. Vamos orar. Também eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que é que se passa no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Mas graças a Deus por isso, porque o Senhor sabe. Porque o Senhor é Deus misericordioso e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece aonde os nossos pensamentos vão. O Senhor conhece aquilo que está dentro da nossa cabeça, dentro da nossa alma. Aquilo que nós não falamos para ninguém, mas que está aí rodando a nossa alma, rodando o nosso entendimento, tentando aprisionar os nossos sentidos, as nossas emoções. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu posso não estar vendo a solução dos problemas agora, mas eu posso ver a Tua paz, ó Deus, sendo derramada sobre nós. Eu posso, ó Deus, acreditar que o Senhor pode nos dar paz, mesmo em meio às grandes tempestades que nós estamos enfrentando. Mesmo em meio às grandes e enormes dificuldades que nós estamos enfrentando, Senhor. Porque a Tua paz, ela excede todo entendimento humano. Ninguém consegue compreender a Tua paz, porque ela vem do trono da Tua graça, Senhor. Então o que eu quero te pedir agora é que o Senhor venha derramar desta Tua paz nos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha sossegar a nossa alma, Senhor. Que independente de tudo aquilo que nós estamos passando agora, nós venhamos a crer que em Ti há uma solução, Pai. Nós venhamos a crer que por mais que nós não estejamos vendo a resposta ainda, a resposta está nas Tuas mãos, Senhor. E basta uma palavra Sua e tudo na nossa vida será mudado e transformado, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, por aqueles que não estão aqui hoje, por aqueles que estão longe, por aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Eu te peço por cada um deles, ó Pai, cada um de nós, que o Senhor venha fazer o sobrenatural na nossa vida agora, em nome de Jesus. Ó Deus, que no momento em que nós vamos estar falando ou pregando da Tua palavra, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja fazendo aquilo que nós não podemos fazer, que é fazer com que nós venhamos a ficar ancorados, firmados na rocha que não se abala, Pai. Nós nos abalamos, mas a rocha que não se abala, que é Jesus, nós podemos estar sobre ela, Pai, e aí nós não seremos abalados, porque a Tua palavra fala que vieram as ondas, vieram os ventos e deram contra aquela casa, mas por ela estar firmada na rocha, ela não se abalou, Pai. Então que a casa da nossa vida, que a casa da nossa alma esteja alicerçada na Tua rocha, Pai, na rocha que é Jesus. Então, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, eu entrego nas Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a minha vida, a vida daqueles que nós sabemos e conhecemos que hoje mesmo, nesse exato momento, estão passando por muitas dificuldades, coisas terríveis, e que o Senhor venha derramar, ó Deus, uma paz sobrenatural, Pai. Uma paz sobrenatural nos nossos corações. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Vou passar o resto todo para o final. Eu quero pedir a você que você preste atenção. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10. Você pode acompanhar comigo aqui. Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 até 23. Preste atenção no que está escrito aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ler de novo o verso 23? Leia junto comigo em alta e boa voz, tá bem? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus aqui nesse lugar? Quem fez a promessa é fiel. Amém? E é sobre isso que nós vamos estar vendo hoje, vamos estar estudando e ouvindo hoje. No fundo, não deixa de ser sobre fé e sobre esperança, tá bem? E eu vou usar para isso o que nós fizemos na semana passada, que foi a Santa Ceia. Ok? Nós celebramos a Santa Ceia na semana passada. Eu vou usar a Santa Ceia como um fio condutor daquilo que eu vou estar dizendo para você hoje. Veja, se você se lembrar do que foi dito na semana passada, eu disse que na Santa Ceia nós comemoramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus, mas também eu falei que a Santa Ceia é uma chamada a nós para que nós tenhamos fé naquele que prometeu. Porque quem fez a promessa, quem prometeu é fiel. Amém, gente? Amém. Veja, ainda usando esse fio condutor, a Santa Ceia, meus irmãos, ela usa elementos, né? E nós usamos nesse texto aqui, assim como também na ceia, nós usamos elementos do Antigo Testamento. E ao usar esses elementos do Antigo Testamento, e ao nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, através desse texto que nós lemos, nós vemos que Jesus abriu uma porta. O trabalho do Senhor, enquanto Ele esteve no meio de nós, e pelo seu sacrifício, foi de abrir uma porta de comunhão entre o homem e o Deus Pai. Amém? Abrir uma porta de comunhão. Por isso que no verso 19 e no verso 20 está escrito o seguinte, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, e o 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do sacrifício dele, que abriu para nós esse caminho de comunhão e de intimidade com o Pai, mas usando alguns elementos do Antigo Testamento. Veja, o Santo dos Santos, enquanto Jesus não morreu, ele era proibido para nós. O Santo dos Santos era um quarto pequeno, aonde a Arca da Aliança ela repousava, aonde a tampa de ouro puro que cobria a Arca da Aliança estava. E é interessante que essa tampa de ouro que cobria a arca, em hebraico, é o equivalente a trono de misericórdia. A tampa tinha um nome, e o nome dessa tampa chamava-se trono de misericórdia. Mas mesmo havendo o trono de misericórdia, nós não tínhamos acesso a isso. Porque havia uma barreira entre nós e Deus, que era simbolizado pelo véu. O véu que é dito aqui nesse texto era uma cortina grossa, pesada, grossa, que para ser removida e trocada, precisavam de vários homens para poder levantar aquilo dali, tirar, trocar e colocar uma outra no lugar, de tão pesada e grossa que era ela. E esse véu, ele impedia o homem de se chegar até o Santo dos Santos. Por quê? Porque o pecado do homem no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, mataria a pessoa. Não a presença de Deus mataria a pessoa, mas o pecado na vida da pessoa mataria ela. Por isso, como uma questão de proteção, mas também por causa da sua santidade, o Senhor ele diz, não, a humanidade está afastada de mim por causa do pecado, porque ela decidiu estar afastada de mim. E é colocado esse véu, essa cortina, essa separação em que fazia com que o homem não conseguisse enxergar
o trono de misericórdia, fazendo com que o homem não conseguisse enxergar a presença de Deus. Porque ali no Santo dos Santos, a presença de Deus se manifestava. Não havia luzes no Santo dos Santos, não havia lâmpadas no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque a presença de Deus pura e simplesmente iluminava aquele lugar. Que se traduz, né, por Shekinah, isso não existe no hebraico, mas traduz-se por essa palavra Shekinah, que é a presença visível, palpável de Deus. Então, por causa disso, havia necessidade de haver um véu ali para que o homem, por causa do seu pecado, não visse o Deus puro e santo e morresse. Mas através do sacrifício de Cristo, que assim como um sacerdote do Antigo Testamento podia entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos para fazer expiação, pedir perdão pelos pecados do povo, uma vez ao ano, o sacerdócio de Cristo faz com que nós não tenhamos mais essa necessidade. No Antigo Testamento, somente, como eu falei, somente uma vez um ano, um sacerdote, depois de passar por uma cerimônia de purificação, ele tinha acesso ao Santo dos Santos para poder oferecer incenso, para poder oferecer holocaustos diante de Deus, com sinos na sua roupa, para que as pessoas do lado de fora pudessem saber, há um sacerdote oferecendo diante de Deus ofertas pelo meu pecado. Isso é um momento tão sério e sagrado que aqueles sinos denunciavam no bom sentido. Existe alguém lá dentro, fazendo propiciação, expiação, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, porque eles ouviam os sinos. Então aquele era um momento sagrado e solene nas cerimônias. Mas veja, pelo seu sacrifício, o Senhor Jesus ele se identificou plenamente com a humanidade. Por quê? Porque ele tomou a forma de homem, 100% homem e 100% Deus, para que ele pudesse caminhar entre nós, para que ele de repente pudesse se sentar hoje aqui do teu lado. Não aquela presença tremenda de Deus, fogo consumidor, mas homem, sentado do teu lado, para poder falar com você, para poder estar do teu lado. Aí este homem é declarado por Deus sumo sacerdote, capaz de entrar na presença de Deus e poder fazer propiciação pelos nossos pecados. Isso está em Hebreus capítulo 4, que é o verso seguinte. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, está assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por causa disso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, junto ao propiciatório, junto ao trono de misericórdia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor Jesus se fez carne por tua causa, por minha causa. Ele se fez homem por minha causa e por tua causa. Ele foi tentado, mas não pecou. Você já parou para pensar o que diz esse texto? Ele foi tentado em todas as coisas. Então imagine um pecado horroroso, desses que, né, hoje em dia a gente vê aí, de graça, qualquer canal de mídia social. Ele foi tentado nisso. Ele foi tentado em todas as coisas que você pode imaginar. Mas em nenhuma delas ele pecou, em nenhuma delas ele cedeu. E por causa disso ele pode chegar para você e para mim e dizer: eu sei o que você está passando. Porque o que você está passando, os pecados em que você é tentado, eu fui tentado também. Mas eu disse não. Eu disse não ao pecado. Então você também pode dizer não ao pecado. Amém, gente? Amém? Mas veja, por causa do seu sacrifício, ele foi considerado por Deus digno de ser o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Então você tem, segundo a Bíblia, inclusive diz isso, um advogado diante de Deus. Onde o diabo te acusa, o Senhor Jesus chega para Deus e diz: Pai, olha as minhas mãos.
Está vendo que as minhas mãos ainda estão furadas? Olha os meus pés. Olha o meu lado, Pai. Olha o meu lado. Olha as minhas mãos, Pai. Eu derramei o meu sangue por causa desses meus irmãos e irmãs. Perdoa eles. Então hoje você e eu temos um advogado diante de Deus que está sempre intercedendo por nós, para que nós possamos continuar debaixo da graça do Senhor, continuar o nosso caminho. Amém, gente? Meus queridos, por causa disso eu digo para você, você não tem um Deus que não liga para a sua vida. Se você for examinar o panteão dos deuses de antigamente, você vai ver que eles não ligavam para os seus próprios súditos. Eles não ligavam para os seus próprios adoradores. Mas o nosso Deus, sim. O nosso Deus, sim. Você tem um Deus que liga para o mínimo detalhe que está acontecendo com a tua vida. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Tudo que diz respeito a você que está nos vendo e ouvindo pela internet é importante para Deus. Amados, quando Jesus morreu na cruz e quando o preço do nosso pecado, que nós jamais poderíamos pagar, ter condição de pagar, foi pago, e quando ele disse, está consumado, tudo feito, tudo terminado, tudo pago, Pai, não há mais dívida para eles. O que acontece com aquele véu? Se rasga de cima a baixo. De forma sobrenatural, porque não foi nenhum homem que foi lá naquele véu grosso e pesado e rasgou aquele véu de cima para baixo. Mas de forma sobrenatural, o próprio Deus foi lá e disse, não há mais necessidade disso. E ele rasgou o véu. Agora você, meu filho e minha filha, você tem acesso a mim. Foi Deus dizendo, você agora tem acesso a mim. Você agora tem acesso ao Santo dos Santos. Você agora tem acesso ao propiciatório. Você agora tem acesso ao trono de misericórdia. Porque o meu Filho, Jesus Cristo, pagou o preço que você jamais poderia pagar. Que você jamais poderia pagar. Então agora nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso ao perdão do Senhor. Nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, nós temos acesso à graça de Deus, nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados, nós temos acesso aos dons do Espírito, nós temos acesso à vida eterna, você não morre mais. Você não morre mais. Se você rendeu o seu coração ao senhorio de Cristo, você não morre mais. E mesmo que você morra, você viverá. Mesmo que você nesta terra você morra, mesmo que eu morra, eu ainda assim viverei, porque aquele que prometeu é fiel, porque aquele que prometeu, ele ressuscitou, para dizer para você e para mim o seguinte, se eu ressuscitei, você vai ressuscitar também. Amém, gente? Amém? Então, meus queridos, como eu disse antes, nós somos convidados a nós entrarmos nesse santo dos santos, espiritual, diante da presença viva e constante do nosso Deus, diante desse Shekinah, presença viva e constante de Deus, da santidade de Deus, através do sacrifício de Cristo. Por isso que no verso 22 é dito assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É mais uma lembrança do Antigo Testamento, porque antes do sacerdote entrar lá, ele era lavado em água pura, para simbolizar o perdão, a lavagem dos seus pecados. E agora ele fala, olha, se aproxime de Deus, com sincero coração. Sincero coração. Todos os que se aproximam de Deus com sincero coração, jamais são ou serão rejeitados. Vou repetir. Todos os que se aproximam de Deus com sincero coração, jamais serão rejeitados. Sincero, vocês sabem a origem disso, né? Sincero, sem cera. Conhece a origem disso? Eu creio que eu já disse. Vasos. O vaso era preparado de barro,
colocado no forno, só que alguns deles rachavam durante o processo. Então o fabricante do vaso, ele chegava, o que ele fazia? Ele cobria o vaso com cera e pintava por cima. Aí você chegava lá para comprar um vaso, você perguntava, ô vendedor, esse vaso é um vaso sem cera? Sincero? Por quê? Porque na hora que você comprasse um vaso com cera e você colocasse alguma coisa nele, a cera derretia e o conteúdo vazava. Então você chegava para o vendedor e dizia, esse vaso é um vaso sem cera, sem rachaduras escondidas, sem nada escondido. Sincero, sincera, sem cera. Então todos aqueles que chegam diante de Deus com o coração sincero, sem cera, sem tentar esconder nada daquilo que está passando ou sentindo, é aceito por Deus. Amém? Você não é perfeito, eu não sou perfeito. O único que é perfeito é Deus, Jesus Cristo. Então Deus nunca vai exigir de você perfeição, mas sim, Ele pode pedir de você que você busque a santidade. Nós já falamos disso diversas vezes. Que você busque estar reto diante da presença de Deus. Mesmo que você lute todo santo dia contra o pecado. Mas que você lute e diga, Senhor, está difícil, mas eu estou lutando contra isso e com a tua ajuda eu vou vencer. Não vou desistir. Amém, gente? Então ele fala. Tendo o coração purificado da má consciência. Poxa, Senhor, perdão, eu pequei. Me perdoa. Eu tenho alguma coisa contra o meu irmão ou contra a minha irmã. Senhor, eu me comprometo a ir até ele ou até ela e resolver essa situação. Purificado da má consciência. E lavado em água pura. Que purifica de todo pecado. Amém, gente? Amém. Amados, nosso Deus é um Deus de relacionamento. Eu já falei isso antes. Nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele deseja desenvolver um relacionamento íntimo contigo. Contigo. Íntimo. Íntimo. Você hoje e eu, nós temos livre acesso a Deus, por tudo que nós já dissemos aqui. Você entende que temos livre acesso a Deus. Meus queridos, você e eu hoje, nós temos, eu vou usar um exemplo para você poder perceber. Em um mês, as vezes que Deus falou com você durante um mês ou durante um ano, talvez sejam mais vezes do que Deus falou com muitos profetas no Antigo Testamento. Percebe o nível de intimidade que Deus está abrindo para você hoje? Nós nos miramos, né? Nós vemos os exemplos dos profetas do Antigo Testamento, dos reis, daqueles com quem Deus falou. Mas se você for ver a história deles, você vai perceber que de repente Deus falou com eles ao longo da vida deles, registrado na Bíblia, sei lá, talvez 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes Deus falou com você, talvez, numa semana, em um mês, em um ano? Sabe, gente, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela nos deu uma porta de abertura para Deus muito maior do que aquilo que você e eu a gente imagina. E é exatamente por isso que nós temos que perseverar em oração. Para justamente em oração nós buscarmos a presença de Deus. Não para nós mudarmos Deus, mas para nós sermos mudados por Deus. Quanto mais você tem intimidade com Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você procura Deus, mais parecido com Ele você se torna. Por quê? É uma questão óbvia. Imagine uma pessoa que você gosta muito, que você ama profundamente. Você pode não perceber, mas aos poucos, quanto mais intimidade você tiver com essa pessoa, mais você vai estar, de certa maneira, no bom sentido, repetindo as mesmas coisas que essa pessoa faz. É natural isso. Nós repetimos, nós emulamos, enfim, comportamentos que pessoas a quem nós amamos, elas têm. Quanto mais a Deus, quanto mais você estiver próximo de Deus, mais você vai querer ser igual a Ele. Ou
fazer as mesmas coisas que ele ou ter o mesmo caráter que ele. Amém, gente? Então veja, a oração. Crente que não ora buscando intimidade com Deus vai ter sempre uma vida deficiente. Crente que não lê a Bíblia, que não dá tempo para Deus falar com ele na leitura bíblica, vai estar sempre deficiente, faltando algo, aquém de algo, vazio de algo. Por quê? Porque quando você se dá para Deus, quando você se abre para Deus, você passa a desejar Deus. Você passa a desejar Deus. E quando você não, no bom sentido, quando você não faz tudo o que você pode para estar na presença de Deus, para buscá-lo, seja pela oração ou pela leitura da palavra, isso começa a dar um vazio no teu coração. Por quê? Porque no fundo, você deseja Deus. Então, quando você sentir esse vazio dentro de você, saiba que é a tua alma gemendo e dizendo, eu preciso mais de ti, Senhor. E isso é bom. E isso é bom. Perigoso vai ser quando você não sentir mais isso. Não, em nome de Jesus, deixa eu mudar isso. Perigoso será se você não sentir mais isso. Isso sim, iria dizer que para você não faz mais diferença. E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas hoje estão passando por esse problema. Para elas não faz mais diferença. Se elas leem a Bíblia, se não leem, se oram, se não oram, se vão na igreja, se não vão, isso é perigosíssimo. Então, ore. Fale com Deus. Busque a Deus na Bíblia. Por quê? Amados, Deus é Pai. Ele se identifica como Pai. E Ele se identifica como um Pai que irá nos ensinar durante todo o trajeto na nossa vida. E se necessário for, Ele vai nos exortar. Se necessário for, como um bom Pai, ou um Pai perfeito, Ele irá nos exortar. E exortação é chegar, meu filho, o que você está fazendo não é bom. Filho, o que você está fazendo não é direito, não é correto, não está certo. Vai contra a minha palavra, vai contra aquilo que eu falo contigo através do meu espírito. Filho, larga esse caminho, porque se você não largar esse caminho, alguma coisa ruim vai acontecer contigo. E se ele precisar nos exortar, se ele precisar tirar coisas de nós, para que nós venhamos a nos consertar, ele vai tirar. Ele vai tirar. Amém, gente? Amém. Amados, a gente se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, seja na Santa Ceia ou todo dia. Essa semana eu passei a semana inteira, basicamente, me lembrando desse sacrifício. Do que ele fez por mim. Do que o sacrifício de Cristo na cruz significou. Eu passei basicamente a semana inteira com isso na cabeça. E houveram vários momentos que eu cheguei assim, ó, tem misericórdia de mim. Sabe, gente, se você se lembrar do sacrifício de Cristo por você na cruz do Calvário, todos os dias, você vai entender que a gente deve se aproximar de Deus de três maneiras. Primeiro, com humildade. Não existe crente soberbo, não, gente. Não existe crente soberbo. Ou não pode haver soberba, ou orgulho, ou vaidade na vida de um crente em Jesus. Se você conhece alguém que é vaidoso, soberbo, orgulhoso, alguma coisa assim, tem alguma coisa errada aí. Porque, gente, ninguém pode se achegar diante de Deus de forma soberba, ou orgulhosa, ou por aí vai. Sabe, quando você percebe que Deus te livrou do inferno, quando você percebe que Deus te livrou do reino das trevas, e muito mais do que isso, quando você percebe que o sacrifício de Deus, através do sangue do seu Filho na cruz do Calvário,
foi muito superior a qualquer coisa que você poderia fazer, ou como eu já disse várias vezes, pagar. E que esse sacrifício te trouxe 100% para perto de Deus. Como é que você tem condição de se chegar a Deus com qualquer tipo de arrogância, né? Nariz em pé, orgulho? Não tem como. Sabe, o amor de Deus me constrange. É isso que diz a palavra. E como nós já lemos aqui, nós temos que nos aproximar de Deus com plena sinceridade de coração. Como nós lemos, sincero coração. Eu já cheguei diante de Deus dizendo, Deus, eu estou com raiva. Eu já cheguei diante de Deus falando, Deus, olha, desculpa, mas eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu já cheguei diante de Deus assim. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você, meu irmão, que você tem que chegar diante de Deus da maneira como você está. Sabe? Da maneira como você está. Oi? Com coração sincero. Coração sincero, sincero. Exatamente. Como é que você está hoje? Talvez você tenha vontade de chegar para Deus e dizer, Deus, olha, o negócio é o seguinte, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Talvez você queira chegar para Deus e dizer, Deus, eu não estou entendendo por que isso, XYZ, aconteceu comigo. Talvez você queira chegar para Deus e dizer, Deus, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer agora. Faz isso. Faça isso, meus irmãos. Meu irmão e minha irmã. Sincero, não irreverente. Atenção. Há uma grande diferença nisso. Ok? E sabe, gente, acima de tudo, em arrependimento real e genuíno. Não tem ninguém que, entendendo o sacrifício de Cristo, aquilo que ele... Meu Deus, a extensão do sacrifício de Cristo por mim e por você. Por aquilo que ele teve que suportar na cruz do Calvário, mais do que a tortura física e emocional que ele teve que passar, de toda vergonha, tá lá despido. Porque veja, meu irmão e minha irmã, presta atenção numa coisa, as representações artísticas que a gente vê, com ele com um paninho, é uma representação artística para você não ficar chocado, mas a verdade é que ele estava nu ali. Ele estava despido ali, envergonhado, diante dos homens envergonhado, sangrando, torturado, vazado. Mas muito mais do que isso, naquele momento, antes dele dizer está consumado, ele estava recebendo todo o peso do teu pecado, do meu pecado. Os que cometemos antes, os que nós cometemos hoje, e todos os que vamos cometer até o último dia da nossa vida, ele estava recebendo, ele era naquele momento um vaso puro de ouro, recebendo todo o peso da sujeira da humanidade. Toda a podridão da humanidade estava sendo derramada sobre ele, dentro daquele vaso. Ele puro, mas recebendo todo o peso da sujeira da humanidade. E ele fez isso por você. Naquele momento ele prova da solidão da humanidade, quando ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele estava estava cheio de toda a impureza da humanidade. Naquele momento ele provou o que era a eterna separação entre o homem e Deus. Aleluia. Ele fez isso por você e por mim. Amém. Glória a Deus. Sabe, gente, não tem como você não chegar diante de um Deus que fez tudo por você e não dizer o seguinte, olha, Senhor, pelo amor do teu santo nome, me perdoa. Eu sou tão incapaz, eu sou tão imperfeito, tão cheio de pecados ou tão cheio de capacidade de pecar. Ou como diria Paulo, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe, gente, o corpo da morte era algo interessante. Os romanos, eles eram mestres em tudo, mas eles eram gênios na tortura. O que era o corpo da morte? Para a gente poder fechar aqui.
Eles pegavam um prisioneiro, pegavam um corpo de um cadáver e amarravam as costas do prisioneiro. Então você tinha uma pessoa viva e um cadáver aqui, amarrado a ele. E na medida que o cadáver apodrecia, o corpo do prisioneiro em contato com aquele cadáver, o que ia acontecer com ele? Apodrecia também. Os romanos eram mestres na arte de torturar. Então veja, quando o apóstolo ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando, quem me livrará desse pecado que está toda hora tentando me fazer apodrecer? Quem me livrará desse pecado que está tentando me fazer apodrecer? Só o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, você e eu, nós temos que nos aproximar dele também com humildade e arrependimento genuíno. Diante de Deus, Senhor, olha, eu abro meu coração para ti, eu sou imperfeito demais, mas eu te desejo. O meu amor por ti, Senhor, é muito imperfeito, mas mesmo assim eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Não, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Era um Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, tendo 3 vezes a chance de dizer para o Senhor, olha, eu te amo. Eu errei, eu te neguei, mas eu te amo. Eu errei, eu te neguei, mas eu te amo. Eu errei, eu te neguei, mas eu te amo. Você não precisa ter amor perfeito para amar a Deus, mas você precisa amar a Deus. E Deus vai reconhecer isso em você, sabe? E para a gente realmente terminar, veja, o Senhor nos convida, não é no final daquele texto que a gente leu, né? Mas aí no verso 23, lá no finalzinho dos slides, está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Porque você é perfeito? Não. Não. Porque Não. quem fez a promessa é fiel. Fala bem alto, vai. Porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Porque quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Eu e você não somos perfeitos e nessa terra nós jamais seremos. Você pode chegar para Deus e dizer o seguinte, olha, o Senhor é fiel. Não é por minha causa não, Senhor, é por tua causa. Aleluia. Então por tua causa eu posso ter esperança. Por tua causa eu posso guardar a esperança, porque eu sei que o Senhor é fiel. Aleluia. Aí, em Hebreus, o que está escrito ali? Lê comigo. Ora, a fé é a certeza de coisas bem alto, que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora o seguinte, todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ah, eu sou justo. Não, pode esquecer isso. Você é justo porque Deus te justificou. Você é justo porque Deus te fez justo, porque Ele, pela graça, justificou você. Você é justo porque Deus chegou e falou, olha, eu te perdoo. Porque Deus chegou para você e falou, olha, por causa da minha graça, eu te chamo de meu filho e minha filha. Você é justo porque Ele chegou e disse, tá aí, eu perdoo ele, perdoo ela. Então você é justificado por Deus. Então aí você pode dizer, ou ele pode dizer, o meu justo viverá pela fé. Você não vive pelas aparências. Você e eu, a gente não vive pelas circunstâncias. Você e eu, a gente não vive determinado, ou a nossa vida não é determinada pelas coisas que nós estamos vivendo. A sua vida não é determinada, o teu futuro não é determinado pelas dificuldades que você vive. O teu futuro não é determinado pelas tuas incapacidades. Óbvio que se você deixar levar pelas tuas incapacidades e dizer eu não consigo, você não vai conseguir.
Mas o teu futuro, ele não é determinado por nada desta vida. O teu futuro é determinado pela tua fé em Deus. Amém. Amém? O que vai te dar a vitória? O que vai me dar a vitória? Ou eu tenho 3 cursos, 4 pós-graduações e por aí vai. 65 seminários. Aleluia. Nada disso vai te garantir nada disso. O que vai te garantir é você ser justificado por Cristo pela fé. Amém? Amém. Então, meu querido, todas as vezes que a dúvida bater no teu coração, chegue para Deus e diga: não. Eu vivo pela fé, e não pelo que eu vejo. Não. Quem fez a promessa é fiel. E por isso eu vou vencer. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que eu já orei por aquele que está passando por dificuldades, mas se você deseja que eu ore, eu não vou te pedir para você vir à frente, não vou pedir nada disso, mas se você, depois do que você ouviu, você ainda deseja que eu ore especificamente por você, só põe a mão no seu coração. Só põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esses meus irmãos, por essas minhas irmãs que hoje estão pondo a mão no coração e com esse gesto de fé, elas estão dizendo não para mim, mas para o Senhor, de que elas são dependentes de Ti, que elas ainda precisam de algo mais vindo de Ti. Senhor, opera um milagre em cada uma destas vidas, eu te peço isso em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, que se tornou homem e carne, por minha causa e por causa dos meus irmãos e das minhas irmãs, se faça presente na vida de cada um deles, ó Deus, e que o seu caráter esteja sendo formado na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus. Que eles sejam cheios da tua presença, Senhor. E eu quero te pedir por cada dificuldade em especial que eles hoje, ou elas hoje, dizem que estão sentindo que precisam de alguma maneira mudar ou ser ajudados. Senhor, o Senhor sabe do que se trata, então eu te peço em nome de Jesus, visita cada coração. E que o Senhor possa fazer uma obra profunda em cada coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que o Senhor Jesus ele abençoe a sua semana. Que o Senhor Jesus abençoe a sua sementeira. Que o Senhor Jesus abençoe as suas fontes de renda. Que Ele possa fazer de você e de mim prósperos. Que o povo de Deus seja próspero nessa geração. Como um sinal de que o Senhor nos abençoa. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.